Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um outro grupo de textos bíblicos no Antigo Testamento, os livros sapienciais ou didáticos. Nós estamos então acompanhando esta leitura literária da Bíblia. Já falei do Antigo Testamento e do Novo na introdução, depois do Pentateuco, dos livros históricos e agora os livros sapienciais, a sabedoria do povo de Israel. Peço que vocês curtam o vídeo, comentem e compartilhem. Muito obrigado. Mostrando aqui na introdução da Bíblia de Jerusalém, eu coloquei essa capa aqui, não estava estragada, livros sapienciais e poéticos. Começa aqui, né? São 7 livros. São os Salmos, Jó, os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Os Salmos e o Cântico dos Cânticos, eles são livros poéticos, então seriam 5 livros sapienciais. Entram nesse grupo porque certamente o Jó é um dos primeiros e Salmos e Cântico dos Cânticos estão colocados ali nesse grupo de textos, mas são poéticos. Destacam por isso. A sabedoria em Israel, ela bebe da sabedoria ali do Oriente Próximo, principalmente da Mesopotâmia, do Egito. Então, o nome de livros sapienciais é o nome de uma literatura que floresceu no Antigo Oriente, a sabedoria dos povos vizinhos. Ao longo de sua história, o Egito produziu livros de sabedoria. Na Mesopotâmia, desde a época sumérica, foram compostos provérbios, fábulas e poemas sobre o sofrimento que se assemelham ao livro de Jó. Esta sabedoria penetra então em Canaã. Então nós temos textos arcádicos encontrados em Canaã, num lugar aí importante para a cultura de Canaã, mostrando que esta Mesopotâmia importa, né, exporta textos para a sabedoria de Israel, para Israel. Esses textos fora de Israel, de sabedoria, têm poucas preocupações religiosas e se detêm no plano do profano. Esclarece o destino dos indivíduos, não por uma reflexão filosófica à maneira dos gregos, mas colhendo os frutos da experiência. É uma arte de ver bem e é um sinal de boa educação. Ensina o homem a se conformar à ordem do universo e deveria dar-lhe os meios de ser feliz e prosperar. Mas nem sempre isso acontece. Por isso, esta experiência justifica o pessimismo de certas obras de sabedoria, tanto no Egito como na Mesopotâmia. Então não é de se admirar que as obras sapienciais de Israel se pareçam muito com essas de seus vizinhos, todas elas provêm do mesmo ambiente. Então o nome de Deus raramente aparece e aqui a preocupação dos escritores sapienciais não é tanto com a lei, a eleição, a salvação, a aliança. Os sábios de Israel não se preocupam com a história ou com o futuro do seu povo. Eles pesquisam o destino dos indivíduos, mas o considera esse destino sob uma luz mais alta, a da religião já vista. Então nós podemos pensar que a sabedoria verdadeira, ela é feita com o temor de Deus. E o temor de Deus é a piedade. Se a sabedoria do Oriente Próximo, Mesopotâmia, Egito, ela é um humanismo, podemos dizer que a sabedoria de Israel é, ou seria, um humanismo piedoso. Coloca Deus na história. Vamos para o primeiro livro, o livro de Jó. É um dos grandes livros da sabedoria. A obra-prima do movimento sapiencial em Israel é a figura deste homem, Jó, que de repente é assaltado por doenças, calamidades, sofrimentos, perde todos os seus bens, perde os filhos e é visitado por amigos. Ele faz Baldade e Sofar, que chegam para compadecer-se dele. Então nós temos um prólogo interessante aqui que lembra o livro aí Fausto de Goethe, em que Deus convoca os seus anjos, entre eles Satã,
para uma assembleia, e Satã, que havia percorrido a terra, chega e fala: olha, tem um homem justo chamado Jó, eu quero ver se ele continua justo, se Deus o castigar com os males. E daí então Deus permite que Satã castigue Jó. É interessante demais este prólogo. E em seguida começam as calamidades, os amigos de Jó vêm visitá-lo, ficam 7 dias em silêncio, esse silêncio irrespeitoso diante da dor do outro. Enfim, é um livro que fala do sofrimento. E em seguida nós temos vários discursos, tanto dos amigos como de Jó, refletindo sobre o sofrimento, sobre a vida. São 3 ciclos de discurso em que Jó e seus amigos se contrapõem nas concepções da justiça divina. Então, Jó será justo verdadeiramente? Se ele está sofrendo os males, não é porque ele fez algum pecado no passado? Ele fala: não, eu sou justo diante de Deus. E por que Deus está me castigando? Então, as ideias progridem de um modo bastante livre, principalmente intensificando-se a luz sobre os princípios colocados no início. Então, por exemplo, o Elifaz fala com a moderação da idade e também com a severidade que uma longa experiência dos homens pode dar. O Sofar se deixa levar pelos arroubos da juventude, o Baldade é um homem sentencioso que se mantém no meio termo. Mas todos os 3 defendem a tese tradicional das retribuições terrestres. Se Jó está sofrendo é porque pecou. Ele pode parecer justo a seus próprios olhos, mas não o é aos olhos de Deus. Então, diante dos protestos da inocência de Jó, eles só sabem radicalizar sua posição. A essas considerações teóricas, Jó contrapõe sua experiência dolorosa e as injustiças de que o mundo está cheio. Em sua aflição, ele profere gritos de revolta e palavras de submissão, e tem momentos de crise e de alívio em seu sofrimento físico. Mais adiante, já para o final do livro, surge um outro amigo, de repente, um outro personagem chamado Eliú, que contesta Jó e seus amigos e, com uma eloquência prolixa, procura justificar a maneira de ser de Deus. Ele é interrompido, esse Eliú, pelo próprio Deus que fala no seio da tempestade. E no contexto das antigas teofanias, Deus se revela a Jó, ou melhor, recusa-se a responder, pois o homem não tem o direito de julgar o Todo-Poderoso, que é infinitamente sábio, que é infinitamente bom. E Jó reconhece que falou sem compreender. E aí Deus vai colocando, né? Observa a natureza, observa o universo, veja a minha bondade. E um epílogo põe termo ao livro. Yahvé, Deus, censura os 3 interlocutores de Jó e devolve a este filhos e filhas e seus bens em dobro. O principal personagem, então, deste livro é Jó, um herói dos tempos antigos, um grande patriarca, seria anterior a Abraão, que se supõe ter vivido, então, na Arábia ou no país de Edom, numa região cujos sábios eram célebres, e de onde vêm seus 3 amigos. A tradição considerava-o como um grande justo que permanecera fiel a Deus numa provação excepcional. O autor serviu-se desta velha história para enquadrar seu livro, e não obstante as diferenças de estilo e tom, o diálogo poético não pode ter existido sem o prólogo e o epílogo em prosa. E é interessante que a Virginia Woolf, ela gostava muito de ler esse livro para captar, saborear esta poesia do mundo semita. Eu quero ler um trecho do capítulo 1. Eu quero começar aí do versículo 13 até o versículo 22. Jó começa a ser assolado pelas tragédias. Ora, um dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho, na casa do irmão mais velho, chegou um mensageiro à casa de Jó e lhe disse: estavam os bois lavrando e as mulas pastando por perto, quando os sabeus caíram sobre eles. Passaram os servos ao fio da espada e levaram tudo embora. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: caiu do céu o fogo de Deus, e queimou ovelhas e pastores e os devorou. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: os caldeus, formando 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo. Depois de passarem os servos ao fio da espada,
Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse: Estavam teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e se lançou sobre os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu pude escapar para trazer-te a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, caiu por terra, inclinou-se no chão e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. Yahvé o deu, e Yahvé o tirou. Bendito seja o nome de Yahvé. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem protestou contra Deus. Jó, então, que se prostra na terra, né, para receber a misericórdia diante do sofrimento. Tem um trecho aqui do capítulo 2, que é o início dos discursos de Jó, que eu acho muito legal também. O capítulo 3. Eu vou ler só um pedaço, vou ler do versículo 1 ao 5. Enfim, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, depois de 7 dias em silêncio com os amigos. Jó tomou a palavra e disse: Pereça o dia em que nasci, a noite em que se disse um menino foi concebido, esse dia que se torne trevas, que Deus do alto não se ocupe dele, que sobre ele não brilhe a luz, que o reclamem as trevas e sombras espessas, que uma nuvem pouse sobre ele, que um eclipse o aterrorize. Vou até o versículo 8. Sim, que dele se apodere a escuridão, que não se some aos dias do ano, que não entre na conta dos meses, que esta noite fique estéril, que não penetrem ali os gritos de júbilo, que amaldiçoem os que amaldiçoam o dia, os entendidos em conjurar Leviatã. Versículo 9. Que se escureçam as estrelas da sua aurora, que se espere pela luz que não vem, que não veja as pálpebras da alvorada. Meu Deus, ele entra na escuridão, ele entra na noite, né? Que o dia que ele nasceu poderia ser um dia de trevas. Jó passa pela escuridão do sofrimento. Livro interessante para entendermos a questão do sofrimento humano, como passar por isso sem perder a esperança. Segundo livro, bem conhecido, é o livro dos Salmos. Como seus vizinhos do Egito e da Mesopotâmia, Canaã também cultivou a poesia lírica sob todas as formas. Livro dos Salmos. Aqui nós temos a poesia de Israel, espalhada neste livro chamado Saltério. Saltério, do grego psalterion, propriamente nome do instrumento de cordas com que se usava para acompanhar os cânticos e os salmos. É a coleção, então, de 150 salmos do texto bíblico. Em hebraico, saltério chama-se terrilim, ou hinos, mas o nome só se aplica adequadamente a um certo número de salmos. Então nós temos vários tipos de salmos. O título mais frequente é Mismor, que supõe um acompanhamento musical e que se traduz muito bem com a nossa palavra salmo, Mismor, palavra hebraica para dizer salmo. E aí nós temos os hinos, que são louvores a Deus, cântico de ação de graças. Temos também as súplicas, que são mais frequentes aí, esse grito da alma no sofrimento. Temos súplicas coletivas, súplicas individuais. Temos ações de graças, é o homem agradecendo por alguma libertação de Deus na sua vida ou na vida do povo. E temos vários gêneros mistos, oráculos, salmos didáticos, salmos messiânicos, salmos que cantam a cidade de Jerusalém e assim por diante. Então é um livro muito legal para você ler, meditar, cantar. É um livro de oração. Você usar a sua Bíblia como oração. Exprime aqui a atitude do homem orante diante de Deus. É a grande riqueza da oração sagrada, do mundo bíblico. O primeiro salmo é interessante, ele vai falar dos 2 caminhos, que é um tema recorrente na Bíblia. Então, o homem justo, ele não anda no caminho dos ímpios. Começa assim, Salmo 1. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, que não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores.
Pelo contrário, seu prazer está na lei de Yahvé e medita sua lei dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto d'água corrente. Dá fruto no tempo devido e suas folhas nunca murcham. Tudo que ele faz é bem sucedido. Não são assim os ímpios. Não são assim. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, Yahvé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Então essa questão, ela vai percorrer toda a Bíblia. O justo permanece fiel a Deus. Ele receberá a recompensa, como uma árvore plantada à beira do riacho, sempre dá frutos. O ímpio perece como a palha seca pelo vento. Esse tema surge também nos profetas e vai percorrer, como eu disse, os salmos. Temos também salmos, como eu já falei, messiânicos, que cantam a vinda de um Messias. E eu vou rezar aqui, ler alguns salmos bem conhecidos por nós. O primeiro é o Salmo 22 ou 23, depende da numeração do hebraico ou do grego. O hebraico seria, então, o Salmo 23, a numeração grega, Salmo 22. O bom pastor. Yahvé é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nem o mal temerei, pois está junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas uma mesa à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Yahvé por dias sem fim. É salmo de Davi, que era um pastor. Um outro salmo de Davi bem conhecido, Salmo 50, segunda numeração grega, segunda numeração hebraica, Salmo 51. Salmo miserere, um salmo existencial. Davi pecou com Betsabeia, a mulher de Urias, que ele havia mandado matar, colocando na frente do exército, no lugar mais perigoso. E o profeta Natã foi encontrar Davi e disse a ele que ele roubou a única ovelhinha de um pobre pastor, enquanto que ele tinha várias ovelhas, e abusou da ovelhinha e matou o pastor. Então aqui ele reza esse salmo pedindo a misericórdia de Deus. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões e diante de mim está sempre o meu pecado. Pequei contra ti e contra ti somente, pratiquei o que é mal aos teus olhos. Tens razão, portanto, ao falar, e tua vitória se manifesta ao julgar. Eis que eu nasci na iniquidade, minha mãe concebeu-me no pecado. Eis que amas a verdade no fundo do ser, e me ensinas a sabedoria no segredo. Purifica meu pecado com o isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, e dancem os ossos que esmagaste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga minhas iniquidades todas. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova um espírito firme no meu peito. Não me rejeites para longe de tua face. Não retires de mim teu Santo Espírito. Devolve-me o júbilo da tua salvação, e que um espírito generoso me sustente. Vou ensinar teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem a ti. Livra-me do sangue, ó Deus, meu Deus Salvador, e minha língua clamará tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios, e minha língua anunciará o teu louvor. Pois tu não queres um sacrifício, e um holocausto não te agrada. Sacrifício a Deus é um espírito contrito, coração contrito e esmagado, ó Deus, tu não desprezas. Faze o bem a Sião por teu favor, reconstrói as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, holocaustos e ofertas totais, e em teu altar se oferecerão novilhos. Salmo de confissão e reconhecimento da misericórdia de Deus, muito bonito. E um outro salmo bem conhecido é o Salmo 90, na numeração hebraica, e 89 na numeração grega. Ou melhor, Salmo 91 ou 90. 91 na numeração hebraica,
90 na numeração grega. Sob as asas divinas. Quem habita na proteção do Altíssimo pernoita à sombra de Shaddai, dizendo a Yahvé: meu abrigo, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. É Ele quem te livra do laço do caçador que se ocupa em destruir. Ele te esconde com suas penas, sob suas asas encontras um abrigo. Sua fidelidade é escudo e couraça. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que caminha na treva, nem a epidemia que devasta ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, a ti não atingirá. Basta que olhes com teus olhos para ver o salário dos ímpios. Tu que dizes: Yahvé é o meu abrigo, e fazes do Altíssimo teu refúgio. A desgraça jamais te atingirá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Pois em teu favor ele ordenou aos seus anjos que te guardem teus caminhos todos. Eles te levarão em suas mãos, para que teus pés não tropecem numa pedra. Poderás caminhar sobre o leão e a víbora, pisarás o leãozinho e o dragão. Porque a mim se apegou, eu o livrarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. E os 150 salmos encerram com uma doxologia final, que é a seguinte, é o último salmo. Aleluia! Louvai a Deus no seu templo, louvai-o no seu poderoso firmamento, louvai-o por suas façanhas, louvai-o por sua grandeza imensa. Louvai-o com toque de trombeta, louvai-o com a cítara e a harpa, louvai-o com dança e tambor, louvai-o com cordas e flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira louve a Deus. Aleluia. O livro dos Salmos, na verdade, ele é composto por 5 grandes livros de Salmos. Ora Davi, ora outros homens, ele faz, o próprio Salomão. Então tem salmos aqui de outras pessoas, não são todos de Davi. Um grande livro de sabedoria e de oração do Israel antigo que nos ajuda também a rezar hoje. Livro dos Provérbios. O livro dos Provérbios é o mais típico da literatura sapiencial de Israel. Ele, então, tem essas sentenças que são atribuídas a Salomão, que pronunciou mais de 3.000 sentenças e que sempre foi considerado o maior sábio de Israel. E a palavra provérbio significa machal. Machal, em sua forma primitiva, são sentenças breves, geralmente de um só dístico. E essas sentenças vêm trazer, então, sabedoria, iluminar a vida do povo. São os ditados populares, né? Essa questão aí de aprender com o povo. Aqui nós temos aquilo que certamente o povo falava no dia a dia, né? Alguns ditados do povo, plenos de sabedoria. Você pode abrir em qualquer um deles, sempre tem algo ali a te dizer. Eu vou ler o início, capítulo 1 dos Provérbios, do versículo 1 a 7. Título geral: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para conhecer sabedoria e disciplina, para entender as sentenças profundas, para adquirir disciplina e sensatez, justiça, direito e retidão, para ensinar sagacidade aos ingênuos, conhecimento e reflexão ao jovem, para entender provérbios e sentenças obscuras, os ditos dos sábios e os seus enigmas, que o sábio escute e aumente a sua experiência, e o prudente adquira a arte de dirigir. O temor de Yahvé é o princípio de conhecimento. Os estultos desprezam sabedoria e disciplina. Então são os provérbios produto da sabedoria e tem a função de ensinar o povo a viver bem. Vou abrir um aqui, olha. Meu filho, capítulo 3, versículo 21. Meu filho, não percas de vista a sensatez. Conserva a reflexão. Então, olha, chamando a sensatez, a reflexão. Continuando, versículo 22. Serão vida para a tua alma e enfeite para o teu pescoço. A reflexão, a sensatez e assim por diante. É um livro muito legal. São 31 capítulos, trazendo ao homem a importância da sabedoria,
do homem virtuoso, da mulher virtuosa e assim por diante. Eclesiastes, um outro livrinho aí dos livros sapienciais, muito interessante. É um dos livros que eu mais gosto. O autor seria um tal de Coelet, filho de Davi, rei em Jerusalém. Não é um nome próprio, mas sim um substantivo comum usado às vezes como artigo, com artigo, né? O Coelet. Embora na sua forma seja feminino, ele constrói-se com masculino. É um nome de ofício e designa aquele que fala na assembleia. Então, o carral, aquele que fala, ou o pregador. Então aqui nós temos um homem refletindo sobre temas importantes da vida. Por que existe a morte? Né? O bem e o mal aqui na Terra. Quem somos nós aqui no mundo? A vaidade de estar aqui, de se achar, né? A questão do orgulho, tão importante assim, e achar que a vida é eterna. Um livro que tem várias reminiscências do mundo grego, principalmente do epicurismo. É importante você viver o hoje, saborear o seu vinho, viver bem com a sua família, sua mulher, porque a vida passa. E esse livro, ele traz tantas reflexões. É o período em que a Palestina estava submetida aos gregos, na época dos Ptolomeus, e é atingida pela corrente humanista, sem conhecer ainda o despertar da fé e da esperança que vai ocorrer no tempo dos Macabeus. Então esse Coelet era um judeu da Palestina, provavelmente de Jerusalém, imbuído do pensamento grego. Então nós já estamos próximos de Cristo aqui nesse livro. O autor do livro, ele está vivendo uma grande tensão, ele fala muito vaidade das vaidades, e ele submete a sabedoria tradicional a uma crítica. É uma alma que questiona, ele cria uma ideia frente à existência. É um grito suave, atormentado, é aparentemente desiludido ante a vida. Vai refletir sobre a brevidade da vida humana no mundo. É um dos livros mais interessantes do Antigo Testamento. E eu quero ler uma das passagens bem clássicas, além dessa da vaidade que ele fala, a vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo debaixo do sol é ilusão e trabalho árduo, e tudo passa. A dor do existir, os dias do homem são dolorosos sobre a terra, é infelicidade, tudo o que acontece. A felicidade é comer e beber e desfrutar da vida. Eu quero ler então o capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Eu gosto demais desse texto. A morte. Há um momento para tudo e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de bailar. Tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Nossa, muito bonito, né? O destino é cego, implacável. A reputação não tem significado nenhum. Tudo o que acontece deve ser aceito sem reclamação ou sem explicação. O homem, diante dos esforços, é inútil questionar. A realidade é um mistério insondável. Tudo isso vai aparecendo aqui. Estoicismo, epicurismo. Ele tem metáforas belíssimas para a morte. Eu vou ler o capítulo 12, do versículo 1 ao 8, que eu gosto muito. Já bem no finalzinho, o capítulo 12 é o último capítulo. E esse capítulo, ele continua alguns versículos, mas esse texto é de uma poesia tão bela, tão profunda. 12, 1 a 8. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias da desgraça, e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho mais prazer. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e que voltem as nuvens depois da chuva, no dia em que os guardas da casa tremem e os homens fortes se curvam, em que as mulheres uma a uma param de moer, e cai a escuridão sobre as que olham pelas janelas, quando se fecha a porta da rua e o barulho do moinho diminui,
quando se acorda com o canto do pássaro e todas as canções emudecem. Quando se teme a altura e se levam sustos pelo caminho, quando a amendoeira está em flor e o gafanhoto torna-se pesado e o tempero perde o sabor. É porque o homem já está a caminho de sua morada eterna, e os que choram sua morte começam a rondar pela rua. Antes que o fio de prata se rompa e o copo de ouro se parta, antes que o jarro se quebre na fonte e a roldana rebente no poço, antes que o pó volte à terra de onde veio e o sopro volte a Deus que o concedeu. Vaidade das vaidades, diz Coelet, tudo é vaidade. Então nós somos um instante entre o expirar e o inspirar de Deus. Aqui a vista escurece, o homem não consegue mais andar, já está sem força, a morte se aproxima e as metáforas da morte. O fio de prata se rompa, a vida, né? Um fio de prata. O copo de ouro se parta, o jarro se quebre na fonte, a roldana rebente no poço, antes que volte ao pó da terra de onde veio e o sopro volte a Deus que o concedeu. Tem coisa mais bonita do que isso? Belíssimo esse livro. O outro livro, Cântico dos Cânticos, é um poema epitalâmico, um poema para celebrar as núpcias. Junto com os Salmos, eles são livros poéticos. O Cântico dos Cânticos é o cântico por excelência, celebrado numa série de poemas, o amor de um amado e de uma amada que se unem e se perdem, se buscam e se encontram. Também um livro muito lindo, usado principalmente aí na mística espanhola por São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila no século XVI, cantando esse amado Deus e a alma a amada que o procura. Então, assim, esse livro é repleto de imagens sobre o amor, sobre a busca do amor. Capítulo 1, vou ler o início, versículos de 2 a 4. O mais belo cântico de Salomão. Ah, amada, beija-me com os beijos de tua boca. Teus amores são melhores do que o vinho. O odor dos teus perfumes é suave. Teu nome é como um óleo escorrendo, e as donzelas se enamoram de ti. Arrasta-me contigo, corramos. Leva-me, ó rei, aos teus aposentos. E exultemos, alegremo-nos em ti. Mais que ao vinho, celebremos teus amores. Com razão se enamoram de ti as donzelas. Livro lindo. Vai falar do amado que se repousa no jardim e a amada que o busca. Aqui, o capítulo 4, o amado. Vou ler do versículo 1 ao 7. Como és bela, minha amada, como és bela. São pombas teus olhos escondidos sob o véu. Teu cabelo um rebento de cabras, ondulando pelas faldas de Galaad. Teus dentes um rebanho tosquiado, subindo após o banho. Cada ovelha com seus gêmeos, nenhuma delas sem cria. Teus lábios são fita vermelha, tua fala melodiosa. Metades de romã são teus seios mergulhados sob o véu. Teu pescoço é a torre de Davi construída com defesas, dela pendem 1000 escudos e armaduras dos heróis. Teus seios são 2 filhotes, filhos gêmeos de gazela, pastando entre as açucenas. Antes que sopre a brisa e as sombras se debandem, voa ao monte da mirra, a colina do incenso. És toda bela, minha amada, e não tens um só defeito. Revelação da beleza feminina, descrição da amada, né, de cima para baixo. Muito bonito esse livro, Salmo do Salmo, do Cântico dos Cânticos, de Salomão. Com as bandeiras desfraldadas, o amado vai ao encontro da amada. Aqui um outro trecho bem conhecido no epílogo, capítulo 8, versículos de 6 a 7. A amada, grava-me como um selo em teu coração, como um selo em teu braço, pois o amor é forte, é como a morte. Cruel como o abismo é a paixão, suas chamas são chamas de fogo, uma faísca de Yahvé. As águas da torrente jamais poderão apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Quisesse alguém dar tudo o que tem para comprar o amor, seria tratado com desprezo. Olha as anotações dos meus estudos. Gosto demais desse livro. Poesia da melhor qualidade, pura. Sabedoria, então, é
um outro livro dos livros sapienciais. O livro grego aqui da sabedoria faz parte dos livros deuterocanônicos. Aqui a sabedoria mostra, então, o destino do homem e compara a sorte dos justos e dos ímpios durante a vida e após a morte. Supõe-se que o autor deste livro seja Salomão, designado claramente, exceto pelo nome, no capítulo 9. E o livro se chama em grego Sabedoria de Salomão. Aqui nós temos a Escritura levando o homem a buscar o temor de Deus. O temor de Deus é a verdadeira sabedoria. Os ímpios se afastam da sabedoria, não amam a justiça. Então eles vão trabalhar tudo isso dentro do livro e também recordar essa sabedoria na vida de Salomão. Tem essa sabedoria, a importância dessa sabedoria, né? Não só a Salomão, mas a todos que lerem o livro. Tem aqui o capítulo 3, que é um texto lido sempre nas missas de finados, que fala que o homem justo, a vida dele está nas mãos de Deus. Então eu vou ler do capítulo 3, versículo de 1 a 9. Comparação entre a sorte dos justos e a dos ímpios. Eu vou ler só a sorte dos justos, que é de 1 a 9. A vida dos justos está nas mãos de Deus. Nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos pareceram morrer. Sua partida foi tida como uma desgraça. Sua viagem para longe de nós como um aniquilamento. Mas eles estão em paz. Aos olhos humanos pareciam cumprir uma pena, mas sua esperança estava cheia de imortalidade. Por um pequeno castigo receberão grandes favores. Deus os colocou à prova e os achou dignos de si. Examinou-os como ouro no crisol e aceitou-os como perfeito holocausto. No tempo de sua visita resplandecerão e correrão como fagulhas no meio da palha. Julgarão as nações, dominarão os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. E os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que são fiéis permanecerão junto a ele no amor. Pois graça e misericórdia são para seus santos, e sua visita é para seus eleitos. Então, assim, a gente percebe nos livros sapienciais que a Bíblia trata a morte de uma maneira tranquila, né? Trata a existência do homem, embora em muitos momentos com pessimismo, mas trata como uma graça, uma busca nas mãos de Deus, uma busca de vida, uma busca de esperança. Então, agradecer por estar aqui, né? Buscar essa sabedoria, que é isso que dá sentido à vida, o temor de Deus, a fé. O último livro aqui dos livros sapienciais é o Eclesiástico. Este livro faz parte da Bíblia grega, mas não figura no cânon judaico. O Eclesiástico, ele é atribuído a um homem chamado Jesus, filho de Sirac. Os modernos o chamam de Ben Sirac ou Sirácida. Aqui também a sabedoria de Sirácida prega que tudo vem do Senhor. A sabedoria tem o princípio em Deus que nos leva a viver o temor. A sabedoria forma a juventude e leva à felicidade. E aqui também o Ben Sirac é um inovador quando identifica a sabedoria com a lei proclamada por Moisés. Ele integra a sabedoria na corrente legalista. Portanto, o autor faz questão de honrar o sacerdócio. Na sua galeria dos antepassados, ele faz um elogio aos homens antigos, dá lugar de destaque a Arão e a Finéias, e encerra o livro com o panegírico entusiasta de um contemporâneo, o sumo sacerdote Simão. Aqui esse livro, então, do Ben Sirac, é a última testemunha canônica da sabedoria judaica na Palestina, e é o representante dos Hassidim, aqueles que são chamados dentro do judaísmo de os piedosos. Como verdadeiro sábio, este homem parece ter tirado vantagem da situação. Ele humilhante, mas tranquila, a qual o povo estava reduzido aqui na época dos gregos. Então ele tira vantagem desse sofrimento do povo sendo dominado aí pelos gregos na época do helenismo. Então, é um texto escrito em grego, mas que faz o homem perceber a ação de Deus mesmo naquela
enculturação naquele momento de sofrimento ali para o povo de Israel. Lembrando que o povo de Israel sempre passou por dominações. Era uma faixa de terra que ou as pessoas estavam indo para a Mesopotâmia ou para o Egito, e no caminho estava Israel, à beira aí do Mediterrâneo. E sempre foi dominado Israel, ou pelos assírios, pelos caldeus, babilônios, pelos gregos, romanos, na época de Jesus, os romanos quem dominavam. Então o autor fala para o homem tirar proveito disso, buscar a sabedoria. Quero ler um trecho aqui do capítulo 2, que eu acho muito bonito. Vai do versículo 1 ao versículo 9. O temor de Deus na provação. Filho, se te dedicares a servir ao Senhor, prepara-te para a prova. Endireita teu coração e sê constante. Não te apavores no tempo da adversidade. Une-te a ele e não te separes, a fim de seres exaltado no teu último dia. Tudo o que te acontecer, aceita-o, a fim de seres exaltado. E nas vicissitudes de tua pobre condição, sê paciente, pois o ouro se prova no fogo e os eleitos no cadinho da humilhação. Confia no Senhor, ele te ajudará. Endireita teus caminhos e espera nele. Vós que temeis ao Senhor, contai com sua misericórdia, e não vos afasteis para não cairdes. Vós que temeis ao Senhor, tende confiança nele, e a recompensa não vos faltará. Vós que temeis ao Senhor, esperai bens, alegria eterna e misericórdia. É o último livro, então, desse grupo dos livros sapienciais, o livro do Eclesiástico, que é um apelo também para o homem buscar a sabedoria. Enfim, esses livros da sabedoria de Israel, eles trazem toda a cultura, todo o pensamento semítico, falando do homem, de Deus, da vida, da morte, da busca da sabedoria, do homem justo, do homem ímpio, do que é a vida, por que nós estamos aqui. É uma tentativa de resposta. Lendo esses livros, nós podemos conhecer o pensamento, a filosofia teológica do povo de Israel. São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Um abraço e até mais.